Bom dia. A marcha é uma atividade complexa que envolve o sistema nervoso central, periférico e todo o sistema músculo-esquelético. A marcha ou deambulação é um tipo de locomoção de padrão bípede gerado pelo sistema sensório-motor e nossas alavancas. Trata-se de uma tarefa funcional que exige interações complexas e coordenação entre muitas das principais articulações do corpo, especialmente das extremidades inferiores. A observação da marcha na prática médica não é recente. Nela, a partir do parâmetro de normal, pode-se identificar o patológico e, dessa forma, saber a maneira que podemos auxiliar nossos pacientes. O que é normal? É preciso ter um padrão mental do que é normal. Nesse padrão, temos as variações das expressões fenotípicas do ser humano. Pessoas maiores terão passos maiores e as menores, passos menores. De qualquer maneira, o médico deve analisar com a média do ser humano. O modelo normal é oriundo de um conhecimento técnico, que envolve estética, função, baseando sempre em análise comparativa. É imprescindível conhecer a sequência de movimento dividindo as fases e etapas. E foi assim, diante desse aprendizado em sala de aula, que o estudante João, de Medicina, ao contemplar o conteúdo das marchas na disciplina locomotor do seu curso, sentiu-se empolgado e preparado para identificá-las em seu cotidiano, pois aprendeu o que era normal e o que era patológico, e decidiu, portanto, efetivar o conteúdo na prática. Ao sair da sala de aula, percebeu no corredor da sua universidade uma outra estudante que apresentava a marcha em tesoura. A marcha em tesoura, ou marcha espástica, ocorre com o encurtamento dos músculos adutores do quadril, provocando uma adução das coxas, de modo que os joelhos podem cruzar-se um na frente do outro, com a passada assemelhando-se a uma tesoura. Bastante comum nos pacientes com espasticidade grave de membros inferiores, principalmente os que têm diplegia espástica congênita, ou seja, decorrente de paralisia cerebral, doença de Little. Ao sair da universidade, João dirigiu-se para a consulta médica, onde costuma realizar estágios. Chegando lá e aguardando seu momento, percebeu duas pacientes apresentando marchas patológicas. A primeira marcha a ser visualizada por ele foi uma paciente que apresentava a marcha anserina. A marcha anserina ela é característica de afecções musculares, principalmente da cintura pélvica e escapular. Distrofias tipo cintura com perdas de força muscular, normalmente diagnosticada em torno dos 6, 7 anos de idade. Em alguns casos, é uma distrofia congênita e vai perdendo as forças dos grandes músculos, pois alteram as fibras musculares. Marcha com queda, o balanço bilateral está ligado com essa insuficiência. Pode também ocorrer em uma luxação bilateral do quadril, onde o glúteo médio e o sistema de apoio no plano coronal ficam comprometidos por uma causa mecânica e não neurológica, onde não se tem o encaixe do quadril. É uma marcha característica de grávidas, por exemplo, onde a paciente acentua a lordose lombar, inclinando o corpo alternadamente para a direita e para a esquerda. A outra paciente observada por João apresentava marcha escarvante, segundo seu próprio diagnóstico. Esse tipo de marcha é de observação corrente nas afecções do neurônio motor periférico, quando há comprometimento do nervo peroneal comum, fibular ou ciático poplíteo externo, que acarreta flacidez da perna e déficit dos músculos dorsiflexores do pé. Diante disso, o paciente caminha e a ponta do pé toca o solo ao caminhar, e ele tropeça. Para evitar isso, levanta excessivamente a perna, à custa de enérgica flexão da coxa sobre a bacia. Pode ser observada em paciente com lobocitalgia, que é uma marcha saudatória ou antálgica, na qual o membro afetado é mantido e a atitude antálgica do semiflexão, para evitar estiramento da raiz comprometida. E na deambulação, esta posição é conservada. E ao avançar o paciente, inclina o tronco para frente, ou seja, tronco fletido, conferindo o ato de saudar. Posterior à sua consulta, João dirigiu-se para casa. Em seu caminho, encontrou um cidadão atravessando a rua com dificuldade. Na verdade, percebeu que sua marcha era do tipo atáxica. A ataxia reflete uma condição de falta de coordenação dos movimentos, podendo afetar a força muscular e o equilíbrio. É normalmente associada a uma degeneração ou bloqueio de áreas específicas do cérebro e cerebelo,
Tem como principais consequências a disartria, dismetria e a tão característica marcha ebriosa ou atáxica. Esta marcha é proveniente de um distúrbio que afeta o controle postural e a coordenação dos movimentos das múltiplas articulações. A falta de equilíbrio se manifesta principalmente na posição bípede ou durante a marcha, melhorando na posição sentada ou deitada. Isso resulta da disfunção em um ou mais locais do complicado sistema responsável pelo equilíbrio e deambulação. O paciente está a par do distúrbio de movimento e adota estratégias compensatórias para realizar as funções. Foi então que, posterior a isso, João decidiu entrar no seu prédio. Ao entrar no prédio para dirigir-se à sua casa, visualizou duas vizinhas passeando no pátio e conversando. Uma delas apresentava a marcha do tipo tabética. Nesta marcha, para se locomover, o paciente mantém o olhar fixo no chão. Os membros inferiores são levantados de forma abrupta e explosivamente. Ao serem recolocados no chão, os calcanhares são jogados ao chão pesadamente. Com os olhos fechados, a marcha piora ou se torna impossível e indica a perda da propriocepção consciente por lesão no cordão posterior da medula. É uma forte presença na doença tabes dorsalis. Como mora no 26º andar, João decidiu esperar pelo elevador do seu prédio. Mesmo sendo de passagem e uma espera rápida, conseguiu perceber de uma vizinha que saía do elevador a presença da marcha hemiplégica. A marcha hemiplégica, ou ceifante, é encontrada nas hemiplegias espásticas, que são causadas após doenças neurovasculares, como derrame ou acidente vascular cerebral, que envolvem o hemisfério cerebral ou tronco. Nela, o membro inferior encontra-se estirado sobre o solo, o pé em ligeiro equino e, às vezes, os dedos flexionados. O membro inferior se torna rígido e aparentemente maior que o oposto. Quando quer andar, o paciente leva o membro estirado inicialmente para fora, por ser demasiadamente longo, depois para frente, descrevendo um movimento de circundação ao redor da coxa, como se ceifasse a terra. Seu membro superior fica fletido em adução e mão fechada em pronação. Foi então que conseguiu pegar o elevador e chegar em casa. Ao chegar no seu habitat, quis logo explicar à sua mãe o aprendizado do dia, buscando explicar a ela o que aprendeu sobre sua marcha, a marcha parkinsoniana. A marcha parkinsoniana caracteriza-se por uma marcha em bloco devido à rigidez do indivíduo. Essa rigidez muscular generalizada torna difícil o início da marcha, dando a impressão de que o enfermo encontra-se preso ao solo. Uma vez iniciada, a marcha se realiza em movimentos curtos, com cabeça e tórax inclinados para frente. Antebraços e joelhos rígidos em discreta flexão. Não há balanço dos braços como na marcha normal. Os músculos flexores e adutores tornaram-se seletivamente mais contraídos, tanto nos membros superiores quanto nos inferiores. Os reflexos de postura estão diminuídos, o equilíbrio fica instável e os ajustes da postura compensatórios são imediatos. Os casos de queda ocorrem geralmente pela ausência de reflexos protetores.